Olá, eu sou Jorge Figueiredo e mais uma vez estou aqui para dar continuidade à leitura, ao comentário do livro Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos e a psicografia de Chico Xavier. Hoje, o capítulo 15, falando sobre a figura muito importante no movimento espírita, Joana de Cusa, uma das encarnações, uma das existências de Joana de Ângeles. Antes, porém, de entrar para comentar o capítulo, é importante lembrar a presença das mulheres na vida de Jesus. E aí, depois dessa presença do Cristo, da maneira como ele tratava as mulheres, houve inclusive uma modificação na maneira social que elas passaram a ser encaradas. Não há como falarmos de Jesus sem lembrarmos, sem comentarmos a figura forte de Maria, a figura central de Maria, que é tão importante dentro do cristianismo, muito mais do que apenas no espiritismo. Porque a maneira como Jesus tratava as mulheres foi algo tão significativo e forte que influenciou nessa modificação. No Evangelho, no capítulo 8 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 3, ele cita alguma dessas mulheres. Eu me permito ler para vocês a tradução de Haroldo Dutra Dias nessa parte. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 daimones, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, e Susana, e muitas outras, as quais serviam a ele com os seus bens. Então, essas figuras foram tão importantes que o próprio evangelista citou-as dentro do seu contexto, não só da sua presença física, como da importância da colaboração no trabalho manual, mas da disponibilidade dos bens. Então, o capítulo começa exatamente com Humberto de Campos dizendo que, no meio daquela multidão que invariavelmente acompanhava Jesus, algumas mulheres se destacavam. Entre essas mulheres, uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, Joana de Cusa. E por que de Cusa? Cusa era o nome do marido dela, que era um administrador de Herodes, que era o administrador maior romano na região. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu começar o capítulo. E Humberto de Campos fala assim: Joana possuía verdadeira fé. Entretanto, não conseguia forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Então ela se dedicava ao Evangelho e ela sentia que em casa o seu marido não compartilhava com ela dessas mesmas expectativas sobre o Evangelho. Isso talvez seja para o movimento espírita, ou se nós aumentarmos isso para as outras religiões, talvez uma situação muito comum, quando um dos parceiros se dedica a uma religião e o outro não. Isso causa naquele que segue alguma religião uma certa vontade de chamar aquele companheiro também para compartilhar dessas mesmas verdades. E era isso que Joana de Cusa também sentia naqueles momentos. E com essas angústias e com essa situação é que ela chega para conversar com Jesus. Só que antes, o esposo, o Humberto de Campos diz que o esposo não tolerava a doutrina de Jesus. Por quê? Ele era um alto funcionário de Herodes, em perene contato com representantes do império, aqui o Império Romano, e repartia as suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos. Ou seja, ele não tinha uma religião. Ele, por exercer uma função de poder, ele ora se chegava perto às tradições judaicas, porque
porque era importante de alguma maneira para ele, ora aos deuses romanos que eram pagãos. Então isso, Joana de Cusa, que é Joana de Ângeles, leva até Jesus essas suas angústias, essas divergências religiosas. E após ouvi-la de maneira muito carinhosa, Jesus pondera com ela. E eu vou ler para vocês. Joana, só há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações do mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. E o que ele está dizendo? Que é muito mais importante a pessoa estar vinculada a Deus através do amor único do que simplesmente dizer que tem uma religião, porque muitas vezes essas religiões não representam nada de efetivo na ligação deles com Deus. E ele continua: teu esposo não te compreende, alma sensível. Compreender-te-á um dia. E leviano e indiferente, ama-o mesmo assim. O que Jesus está falando? O teu marido não te compreende hoje? Calma. Ama ele assim, porque um dia ele vai te compreender. Ele é leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. E ele continua dando demonstrações a Joana de Cusa como ela deve se comportar diante disso. E serve para nós hoje, porque ele fala assim: servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. É o servir a Deus. E esse servir aqui não é ser subserviente ao marido, não. É servir no sentido do evangelho. É estar pronto para levar ao companheiro as verdades quando possível e compreender o momento de evolução espiritual do seu marido. E ele fala aqui, fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam do médico. Ele está aqui se reportando a Marcos, capítulo 2, versículo 17. E ele bota: além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele a videira maravilhosa do amor e da vida. Essa parte está no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 16. E Joana começa a ter, já naquele momento, um brilho novo no olhar, porque ela percebe que aquele sentimento que ela estava tendo em relação ao marido era algo pequeno, era algo que necessitava de uma compreensão maior baseada no amor, e que ela não estava errada em sentir que o marido tinha uma direção e que ela queria que o marido a seguisse. Mas Jesus dizia para ela, de uma maneira bem entre linhas: dê tempo ao tempo. Mas Joana continua e ela faz uma pergunta bem interessante. Ela fala: não julgais acertado, mestre, que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, eu, Joana, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? Ou seja, olha a dúvida dela. Depois dela ter ouvido aquelas palavras que acalentam o coração, ela pergunta ainda: mas se eu falar com o meu marido, tentando convencê-lo, será que eu não estou fazendo um bem de aproximá-lo a Deus e de apresentá-lo ao teu reino? Jesus sorri e fala para ela algo, faz uma comparação. Ele faz assim: quanto à imposição das ideias, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que Deus não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? Ele fez uma comparação. Joana, o que você está me dizendo é que você deve forçar
que ele entenda, que ele compreenda o Evangelho a todo custo. E eu te falo, Joana, por que Deus não faz o mesmo com os homens na terra, impondo aos homens aquilo que ele deseja de melhor? A resposta é: a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. É mais ou menos o que nós temos no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala dos vícios, né, nas perguntas dos vícios, e Kardec coloca que é como um corcel, como um cavalo bravio, o vício, que nos leva. O que ele diz para a gente é que nós temos que dominar esse cavalo, esse corcel, porque os vícios começam de necessidades reais muitas vezes. E o que o Cristo está falando é que o Deus, ele não extermina essas paixões, ele transforma essas paixões. O homem não vai deixar em nenhum momento de ter a necessidade daquilo que traz a ele compreensões sobre o mundo e o liga a uma realidade espiritual. A diversão, a gargalhada, enfim, tudo isso é necessário para o homem aprender a se comportar. É aquela lição do Evangelho segundo o Espiritismo de um homem no mundo. O homem deve se apresentar no mundo como o mundo se apresenta para ele, mas o seu comportamento é um comportamento que tem que exteriorizar o Cristo que vive nele. Então, Deus não extermina, transforma. A partir do momento em que a compreensão, que a capacidade de entender tudo isso vem, o homem modifica as suas paixões. E Deus não trava contendas com as suas criaturas. Ele trabalha em silêncio por toda a criação. Então Deus trabalha em silêncio. O que ele está falando? Calma. Não seja você a querer gritar o evangelho como um arauto ao teu irmão que não compreende ou não segue os teus passos. Trabalha em silêncio, como Deus trabalha em silêncio com a humanidade. E aí, ela lhe fala: vai, filha, e ser fiel. O tempo passa, o mundo se modifica e nasce o primeiro filho, né? Ela tem um filho com Cusa, e esse filho traz uma alegria, mas o Império Romano, cheio de traições, cheio de encaixes de necessidades pequenas, né? Ele acaba perdendo tudo, ele acaba perdendo todo o seu dinheiro, ele vai se definhando a cada momento, e ele desencarna, ele morre. E Joana de Cusa fica só com o seu filho. E ela tem uma necessidade de sobrevivência, porque no Império Romano, aquele que tinha um poder e que por alguma maneira o imperador o coloca para fora do círculo do poder, todos os outros também se afastam daquela família. E era o que acontecia com Joana de Cusa. Ela tinha perdido tudo, inclusive o marido. Ela com o filho, precisando da sua sobrevivência, ela vai tomar conta das crianças das outras mulheres. É o que nós hoje temos como aquela ajudante dos pais modernos que auxiliam os pais a trabalharem para ficarem tomando conta dos seus filhos. Era isso que ela fazia para sustentar. Até que ela consegue arrumar um emprego numa galera romana, num navio romano, e ela vai em direção a Roma. O ano é de 68 agora, e as perseguições ao cristianismo está muito forte. E a cena que nos coloca Humberto de Campos é Joana de Cusa e o seu filho no circo romano, entregue às feras, frente ao carrasco que pede a ela: abjura o teu Deus para que você sobreviva. E ela continua firme. O filho também ao lado dela, ainda amarrado, sofrendo as mesmas consequências que ela, pede a ela: mãe, repudia Jesus, não vê que nós perdemos? E ela pensa no Cristo, ela ouve vários gritos dos companheiros que estão ao redor dela, ela lembra de Pedro e ela lembra da palavra que o Cristo disse a ela: vai e ser fiel. E ela fala para o filho: cala-te, meu filho. As palavras são
profundamente tocantes. Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus. E esse momento, as labaredas já ao redor dele, já chegando perto delas, dele e dela, né? E aquela cena, o carrasco vira para ela e pergunta: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Um dos verdugos pergunta a Joana de Cusa. E ela, no olhar muito profundo, murmurando, porque o fogo já começava a consumir o seu corpo, ela fala: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Então é uma lição que a gente tem que aprender, que através da fé no Cristo, a fé na vida futura, é que nós vamos poder caminhar certos, sem maltratar ninguém, sem exigir que ninguém nos siga nos passos que estamos dando, sem julgarmos ninguém por ter ou seguir ou não ter religião qualquer. Nós temos que ser fiel ao Cristo e trabalharmos em silêncio. E o capítulo termina com o próprio Cristo dizendo a Joana de Cusa, quando ela desencarna: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. E é essa frase também que nós vamos ouvir do Cristo quando chegar a hora dolorosa e nós tivermos dedicado a nossa vida ao Cristo. Muito obrigado e até o próximo capítulo.